senhores, senhoras e senhores, tudo bem, né? Há quanto tempo que eu não vejo Voz Me6 aqui? Eu fui mexendo um pouco no canal, eu estou vendo aqui por como é que a PEC da transição, que vai ser o tema do nosso vídeo, que hoje ela tem que ser uma questão muito, mas muito bem explicada. A PEC da transição não é um cheque em branco, é uma PEC que trabalha a questão do Bolsa Família, a questão da saúde, educação, obras, infraestrutura, ou seja, deixar tocar o barco. Mas isso causou a fúria dos rentistas. Do menos que hidromel para eles. Além do mais, a PEC, pessoal, deve ser passada tanto na Câmara como no Senado, porque esse negócio, essa história do teto de gastos, isso foi um cadeado que colocaram na Constituição para não deixar, eu digo, não deixar o Brasil se desenvolver e os rentistas viverem em paz e harmonia. Então, pessoal, a coisa não foi assim, porque com a eleição do Lula, ele começou a dizer umas coisas que não vão ao gosto do mercado, que é colocar pobre no orçamento, como ele havia feito há uns poucos anos atrás. A parte de levar a cabo uma proposta que eleve acima da inflação, ainda que pouco, o salário mínimo e de manter o valor do auxílio, entre outras questões importantes contidas na base da discussão da PEC entregue ao Congresso, revela uma vitória contra a pressão neoliberal. Agora, cabe fazer o mesmo movimento para promover o crescimento econômico e soberano do país, conciliando o desenvolvimento nacional com o suporte aos menos favorecidos e que aí haverá ainda mais truculência dos interesses transnacionais contra qualquer projeto de industrialização e reindustrialização do país. Gente, o mercado está alvoroçado, porque Bolsonaro torrou dinheiro, não sei com que, mas torrou com o seu orçamento secreto, terceirizou o seu governo, deixou um rombo de 400 bilhões, o mercado não falou nada. Mas esse mercado, esses rentistas, né, estão cuspindo marimbondo por causa disso. Não vai sobrar para eles, né? Tem que mandar o mercado ir se sabe, né? E se for. Mas o mercado de verdade, gente, para esse, a gente não pode mandar um full, porque esses aí são as pessoas que não produzem e vivem só de parasitar, de parasitismo de rendas. As coisas desejadas para o conforto e a sobrevivência, eles não querem produzir. Esse autonomeado mercado na verdade, um bando de moleque cobicento, inconsequente, imediatista, independente de pose, fleuma e idade cronológica. Até porque o mercado de verdade é uma instituição imensamente maior e mais profunda que o setor financeiro.
Esses moleques, é claro que eles adorariam interferir, gerenciar, manipular o verdadeiro mercado, e é exatamente por isso que tentam enganar as pessoas, dizendo a si mesmos: nós somos o mercado. Bom, gente, pode ver muitos think tanks aí, como Instituto Liberal, Instituto sei lá o quê, Instituto disso, Instituto Empresarial, que sei lá, de Estudos Empresariais, LIDE, eles falam isso, gente. A maior parte defendem o Estado mínimo e o rentismo e pobre que se exploda. Eles têm ódio à soberania nacional, eles têm ódio ao povo, eles têm ódio de povo, eles querem transformar o país em um entreposto comercial. Então, gente, uma pedra de toque é que se você nomear os membros desses grupos do setor financeiro que se atribuem com o nome de mercado, você consegue até identificar e nomear os próprios grupos, né? Ainda que a lista seja grande. E, provavelmente, não só verá a lista como eles não são mercado legítimo. Eles colocam o país em um estado de anomia, porque tem que acabar com essa anomia socioeconômica que eles colocaram no país. Ou a molecada se adeque às leis ou cai fora. Lembrando que sair fora significa abrir mão do retorno que foi investido. E eu digo que aí, gente, é preciso taxar pesadamente os lucros, os lucros de capital, assim, os ganhos do capital, né, juros e dividendos, que são escandalosamente isentos da tributação. Isso acontece no Brasil e na Estônia. Tem que acabar com a mamata e fazê-los pagar o que devem ao país, né? Eles têm que parar com esse medinho, mandar real mesmo e que se danem esses aumentos que são temporários. Quando o programa começar a funcionar e aquecer a economia e tal, essa palhaçada para, e se não parar, vai ter que ir na marra, porque já chega de... Porque não dá para ficar apaziguando o tempo todo. Porque o orçamento secreto, o rombo de 400 bilhões, o mercado não teve nenhuma reação com isso, né? Esse setor financeiro não esboçou nenhuma reação com o Bolsonaro. Mas até aí, a gente tem que ser pacificador até certo ponto. A gente tem que apaziguar a questão de violência, guerra, segurança pública. Mas agora, com o tal mercado, não deve ter trégua, tampouco misericórdia. Não fazer pensando que vai ser a repercussão, a ideia tem que ser o contrário, mas tem que impor as condições e que o mercado tenha que se ajustar. A vida humana tem que valer mais que o dinheiro. Não é possível. A gente vê essa agenda neoliberal de desmonte, esse rebaixamento programático, esse nível operacional a que eles fazem, o Brasil ir para o fundo do poço da desigualdade. Até que é coisa pouca, gente. A briga tem que eliminar esse garrote do teto, que é um mecanismo antidemocrático e criminoso que veio para sufocar ainda mais a economia brasileira. Mas muito pelo contrário, né? Porque no tempo do Lula, Dilma e Temer, eles faturaram muitos bilhões com assim, o orçamento, né? Eles ganharam lucros benéficos, por isso que eles ficaram revoltadinhos com os resultados das urnas, pois sabia que seus lucros fáceis e mamates estavam acabando. Aí começaram a fazer bloqueios nas rodovias, usando os bolsonaristas, porque é uma pressão, uma revolta, uma guerra híbrida, para não falar só, gente, ó, nós temos que continuar e vocês não vão parar. Cara, é difícil demais a gente ter que lidar com isso. Eu digo que, na verdade,
pintar quem se opõe a esses financistas como se fossem apenas os esfomeados não ajuda em nada. Não vai passar fome para exigir um cenário político, social, assim, propício, favorável à realização de potenciais humanos inerentes à nossa condição biológica de humanos. Bom, gente, a gente quer comida, a gente não quer só comida, quer dignidade, prosperidade, realização, bem-estar. Eu não sei, gente, mas o mercado não vai quebrar. Mas quem vai quebrar aí é sonegador de imposto, especulador e os incompetentes. O mercado competente se ajeita, aumenta os preços, faz liquidação, reduz ou aumenta a produção, se vira, mas tem que pagar os impostos. Quem está investindo aí nesses bloqueios são os acéfalos bolsonaristas que vão se arrepender. Melhor economizar, porque uma hora a mamata vai acabar, né? Mas mercado, gente, é tudo aquilo que você tem que dizer. Tudo é feio. Essa PEC tem que ser, o desparafusador da economia, para a economia voltar. Às vezes o PT está tentando iniciar uma nova estratégia de negociação com o mercado, ou agora o dólar bateu R$6, na gestão do Bolsonaro foi para 4,50, agora a retaliação clara ao Lula, como em 2002. A melhor resposta para assustar essa galera que adora brincar com especulação da moeda é lembrar que os 8 anos do governo que aconteceu com o dólar ao longo daquele período, é lembrar que a política trará investimentos externos e muitos dólares para cá. Aí ficar de bate-boca no Twitter, sem conteúdo relevante, chega a soar muito infantil. Mas fazer o quê, né? Até a esquerda teve que aderir ao joguinho da quinta série nas eleições com os Janones. Parece que o mundo inteiro está virando uma discussão de quinta série. Talvez o Janones esteja no meio dessa briga também, né? Mas colocando aí, gente, muitas outras coisas, quem pegou pesado foi a Gleisi Hoffmann, é o papel dela. O governo Lula será de coalizão, como os dois anteriores. Portanto, a parte que caberá à esquerda, as políticas sociais e a política ambiental, que aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque não podemos adequar ao Great Reset. Eu venho dizendo isso. Eu vou dizer isso mais para frente. Agora, não vai ser só com discurso que a gente vai ter que frear essa turma, mas com ações. Porque o Lula, em 2023, vai pegar um país extremamente dividido, fragmentado, entre neonazifascistas, bolsonaristas milicianos, pseudo-religiosos conservadores, o agronegócio predador, escravagistas da desregulamentação do trabalho, milicos golpistas ditadores, essa turma do rentismo especulador, e os 51% arredondando de democratas, progressistas, humanistas, ambientalistas, desenvolvimentistas, esquerdistas como eu, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, perdão. Vai ser uma briga de foice. Espero que o sindicato, a sociedade democrata, se organize, se alie o mais rápido possível debaixo dos gritos, não gritando em alto e bom som, abaixo o mercado. Eu digo, os rentistas. Ao tal mercado só interessa afastar qualquer possibilidade de retomada de projeto popular e inclusivo que estava em curso antes do impeachment da Dilma. E o mercado não sabe, não quer saber da realidade das pessoas. É difícil, gente. Mas dessa vez eu tenho que, só para concluir, a Gleisi, ela não pôs o dedo, ela só pôs a unha na ferida. Discutir as enormes despesas com juros, nem pensar. Mas
tem que ter um FDP rentista que diga que o Estado brasileiro precisa de uma folga nas despesas com juros para poder investir, para fornecer serviços públicos decentes, treinar as Forças Armadas, em vez de ficar comprando picanha e Viagra para os generais de pijama e colocando os meninos para pintar meio fio. Mas eu digo que o PT vai precisar de muito jogo de cintura para isso. Para toda vez que esses colunistas dessa imprensa vier com essas babaquices de mercadistas, se cada vez que eles reclamarem que o governo está dando um rombo no orçamento, mostra o zap desses minions idiotas a verdade, né? Que é, tipo, o governo recebeu X de impostos, pagou Y de despesas e Z de juros para os ricos. Você começa a divulgar a verdade a todo mundo, entende? É o pedir que vão calar a boca com medo da população começar a exigir o calote desses juros indecentes e o gasto desse dinheiro com o povo. Bem, nós temos que taxar as grandes fortunas o mais rápido possível e que a PEC da transição faça isso de uma maneira bem rápida e satisfatória. Esse teto de gastos, gente, é uma herança abjeta da pinguela para o passado do golpismo de 2016. E não existe paralelo no mundo para essa coisa. Deve ser revogada assim que possível. E é bom lembrar, quando se fala em excepcionalizar o Bolsa Família, que as despesas financeiras nunca estiveram incluídas no teto e que não houve piti para isso. Ou nós cortemos as asas do monstrengo, ou o monstrengo vai cuspir, o chamado mercado, vai cuspir fogo na gente. Essa PEC que seja dessa. Até mais.